O designer, eu acho que hoje ele tem um papel central nessa indústria, né? Eu sou uma pessoa bastante humilde, né? Como você percebe. Mas eu acho que no fundo, o designer sempre foi entendido como sendo um agente que participaria da última etapa, ou seja, ele seria chamado quando o produto tivesse criado, tivesse tido a ideia. Então o departamento de marketing acionava junto com engenheiros, desenvolvia o produto. Quando chegava no final, chamavam os designers para embelezar isso. Então o que acontece é que o design hoje ele não está mais nessa etapa final. No fundo, ele está numa etapa transversal a todo o processo, ou seja, ao longo de todo o percurso. Dependendo do projeto, ele vai atuar de forma mais enfática no começo, no meio ou no final. Se o design estiver, vamos dizer, mais próximo do processo, ele logicamente vai estar no começo e no meio e talvez nem seja tão importante no final, dependendo do tipo de serviço, por exemplo, que esteja sendo criado, né? Vai ter sempre uma pele aqui, vai ter sempre uma interface que ele vai atuar. Mas quando você está falando do produto em si, o produto objeto, né? Você pode ter o produto sendo concebido ao longo do processo, como você pode também ter a própria formulação do produto existindo desde o início pela cabeça de um designer. Então, em resumo, o designer ele está associado a todo o processo, sendo que hoje ele trabalha conjuntamente com o marketing, com a engenharia de produção e com, vamos dizer, os tecnólogos que vão ter que desenvolver esse produto. Eles formulam esse produto, eles podem conceber o produto, eles podem ir desenvolvendo e refinando esse produto ao longo do processo e podem dar esse acabamento final, que vai ser da experiência de uso do produto. Esse mapeamento da experiência, que também hoje é uma área associada aos designers, né, delegada aos designers, é que vai retroalimentar o produto. O ciclo é infindável e o design está dentro desse processo hoje todo. Por isso que eu digo que ele tem uma participação central. Criação é complexa mesmo para ser precificado e o processo de precificação de criação geralmente está associado a uma questão de homem-hora, né? Quer dizer, o tempo que se dedica ao desenvolvimento daquele produto. O que é praticamente impossível é você prever quanto tempo você vai necessitar para o desenvolvimento da ideia, da criação. Ideias saem mais fáceis, outras mais lentamente. Então, essa precificação realmente é complexa. Mas depois de um certo tempo, uma agência experiente, como a caso da Crama Design Estratégico, nós temos uma equipe onde a gente já tem uma média mapeada e você sabe, para esse projeto você vai precisar de mais ou menos, em média, X tempo de tais profissionais, A, B, C, D. Você define se vai ser X de arquiteto, 30% de um mês de uma pessoa de design de produto, o full time, o mês inteiro de uma pessoa de design gráfico, por exemplo, redatores, porque o design está englobando todas essas disciplinas. Até a parte de planejamento, de estratégia, antropologia, tudo isso entra dentro do projeto de concepção de um produto e aí, por consequência, do design que eu chamo de design completo. Então, quando a gente precifica, a gente bota dentro de uma planilha o tempo que cada profissional estima que vai ser necessário para desenvolver aquele projeto, logicamente relacionado ao prazo que o cliente precisa. Então a gente tenta, por exemplo, se o cliente precisa de um prazo menor, intensifica-se o tempo mas você no fundo chega a um valor mais ou menos estimado. Precifica muito em função do profissional que vai estar dedicado àquilo versus o tempo e mais o valor que esse projeto vai gerar para aquele cliente, que isso também entra na equação. Raymond Louis, né, se a gente falar em francês, porque ele é francês, mas ele morou nos Estados Unidos a vida toda, que eu gosto muito, que é um designer que viveu na primeira metade do século XX nos Estados Unidos e que foi um dos maiores designers de todos os tempos, que ele dizia assim, é difícil vender o feio. E realmente é muito difícil você poder fazer a pessoa querer algo feio. Aí quando você pensa nos últimos tempos, entra numa loja popular, você começa a perceber que mesmo para os produtos de preço mais baixo, a qualidade do design já está existindo e a exigência desse público já começa a existir. Então essa história de que não, a classe C não exige qualidade, isso é mentira. Ela, claro que ela quer e tem direito a. Essa inteligência que está por trás do design, que está muito distante daquela visão que se tinha de design artesanal, que era o artesão, que fazia as coisas ficarem bonitas, essa inteligência de negócio é que traz o valor para o designer atualmente, entendeu? Para o nosso trabalho, para o design atualmente e para os designers atualmente. Então, assim, o que eu acho que hoje o design representa para as empresas é demonstração de inteligência para
para o seu público, de respeito pelo seu público. O público percebe. Se ele tem um produto mal acabado, mal resolvido, com design inferior, ele não entende aquilo só como ruim ou feio. Ele entende como aquela marca não zelando por ele, não tendo preocupação, não tendo respeito por ele. E isso, a consciência que o mercado está adquirindo, leva cada vez mais para essa visão. E, ao mesmo tempo, que traz também para o lado da empresa uma inteligência de processo construtivo, processo produtivo, de implementação e de redução de custos, às vezes, de materiais, etc, etc, etc. Eu acho que o Brasil, em relação ao design mundial, ainda tem muito para galgar, como em todas as áreas, né? Porque, no fundo, a atividade é uma atividade recente no país. Ela nasce como atividade formal da década de 60 para cá. Nós estamos falando de 50 anos, não é tanto tempo assim. São 2 ou 3 gerações de designers que estão atuando, né? Tem uma nova geração chegando aí, encontrando um mercado mais maduro, mais exigente. Então, se a gente pensar pelo lado da categoria, eu acho que os designers estão cada vez mais bem formados. As escolas existem, os cursos existem, a internet, na verdade, democratizou muito a informação, então todos nós temos acesso a muitas informações sobre o que é design, como fazer, processos, métodos e tal. Olhando pelo lado do mercado, o mercado finalmente começa a enxergar. Se a gente olhar para 15 anos, 20 anos atrás, quem contratava design nesse país eram as multinacionais. As empresas brasileiras não investiam em design, elas nem sabiam que isso existia. Era um termo que estava fora do dicionário deles. Grandes corporações já perceberam que elas precisam investir em design e que design pode ajudá-las em uma série de quesitos, né? E isso é uma novidade. Eu acho que isso aí é um ganho muito grande para a nossa atividade.